Você já entrou em um lugar e imediatamente começou a perceber tudo ao redor? O humor das pessoas, o tom de voz, as expressões no rosto. Algumas mulheres vivem com esse tipo de atenção o tempo todo, sem perceber que o corpo está em estado constante de alerta. Esse estado ele é chamado de hipervigilância emocional. E o cérebro faz isso mesmo, ele fica vigiando, fica observando demais as coisas, porque precisa observar tudo ao redor para tentar prever problemas ou evitar conflitos. Esse estado ele é muito comum em pessoas que cresceram em certos tipos de ambientes. Então, para você entender melhor, assiste esse outro vídeo aqui depois que eu explico com mais calma, com mais detalhes. Agora eu vou te mostrar 7 sinais que você pode observar no seu dia a dia, no seu comportamento, para você analisar se você está vivendo nesse estado de hipervigilância. E, mana, sendo bem sincera com você, eles são, assim, muito comuns para pessoas que tiveram aí uma criação meio complicada, lidam com sentimentos que elas ainda não aprenderam a nomear, a entender, a processar. Sendo bem sincera com você, eu mesma tinha todos esses sintomas até uns 3 anos atrás, mais ou menos. Hoje, alguns desses sintomas eu consigo usar a meu favor, então eu não deixo eles estarem no piloto automático. Mas eu acho que o número 5 é o mais comum para a maioria de nós. Então vamos lá, mano. O primeiro sinal é perceber mudanças mínimas no humor das pessoas. É aquela coisa de você saber ler a expressão facial, a expressão corporal das pessoas. O jeito que a pessoa olha, você já percebe se ela tá bem, se ela não tá, se ela gostou do que você falou, se não gostou. Às vezes é o jeito que ela anda, é o jeito como ela coloca um objeto na mesa, sabe? Esses mínimos detalhes assim. Ou então a entonação das palavras. Então a pessoa falou bom dia para você, mas não foi um bom dia como ela fala todos os dias. Esse bom dia foi um pouquinho meio desanimado, ou foi um bom dia meio agressivo. Não sei, percebi uma diferença. Sabe assim? E geralmente a gente tá certa, viu? A gente percebe essas mudanças, não é coisa da nossa cabeça, não. A respiração da outra pessoa. Até isso a gente consegue perceber se tá normal, se não tá. E aí a gente começa a perceber o estado emocional da outra pessoa. Mesmo nessas coisas mínimas. Geralmente com pessoas com quem a gente convive mais, ou pessoas que de alguma forma representam ameaça para a gente. O segundo sinal é analisar demais cada conversa. Então, teve lá um diálogo entre você e outra pessoa e você fica repassando aquela conversa na mente, porque se essa conversa não terminou como você queria, ou a outra pessoa começou a entender errado e talvez começou a se defender e aquilo ali virou uma discussão, aí você repassa a conversa para ver onde você errou, porque só pode ter sido você que errou, entendeu? E aí isso justifica o porquê da pessoa ter tido essa determinada reação. Você tá me entendendo, mano? Então, tipo assim, você toma tudo como se fosse culpa sua. Então, essa conversa, você fica repassando e repassando, mas eu falei tal coisa, então foi aquilo ali que eu falei que a pessoa não gostou. Foi aquela pergunta, eu não devia ter feito aquela pergunta, porque aí ela não ia ficar ofendida. Aí a gente fica tentando interpretar o que a outra pessoa quis dizer, ou a gente fica se culpando por não ter sido mais clara naquela conversa. Enfim, aquilo vai tomando conta da gente de uma forma que a gente tenta justamente prever qualquer mínimo erro que a gente cometeu nessa conversa para não cometer de novo numa próxima. E aí, a hora de dormir, a gente não consegue dormir porque tá pensando nessa conversa. Amanhã ainda tá, daqui uma semana ainda tá repassando essa conversa na nossa mente. O terceiro sinal de hipervigilância emocional é evitar conflitos a qualquer custo.
Só que muitas vezes esse custo é a nossa paz interior. Então, por exemplo, você não fala de dinheiro com o seu marido, aí depois você se vira para conseguir pagar as contas, só para o seu marido não ficar estressado, ou só para não ter uma discussão entre você e ele. Um outro exemplo, você não dá a sua opinião, e depois você é quem mais sofre quando as coisas dão errado. Porque se você dá a sua opinião, você sabe que vai ter, né, uma discussão e tal, você vai ter que convencer as pessoas da sua opinião. Então, para evitar esse conflito, você fica quietinho. Deixa resolverem, deixa decidirem. Só que aí quem é que sofre as consequências é você. Por exemplo, isso acontece muito em famílias que tem uma pessoa lá que precisa um pouquinho mais de cuidado. Então, a mãe precisa mais de cuidado e tem lá 3, 4, 5 filhos que podem ajudar. Mas sempre é você que fica com as maiores responsabilidades para cuidar. Aí, o que acontece? Se você falar que você está sobrecarregada, que você precisa também cuidar das suas responsabilidades, que o outro irmão lá poderia fazer, já que ele trabalha, o trabalho dele é mais flexível, enfim. Se você sugere a ideia de que outra pessoa pode fazer, aí aquilo ali já vira uma discussão e todo mundo fala um monte de coisa e geralmente acusa você. Então, para evitar tudo isso, para evitar esse conflito, você fica quieta. Aí, no fim das contas, é você mesma que vai levar a mãe no médico, só que você sofre com essa decisão. Por quê? Porque você tem que fazer, como diz, né, das tripas coração, para conseguir encaixar naquele horário de levar a mãe no médico, enquanto você está fazendo um monte de outras coisas, e os seus irmãos não estão com tanta responsabilidade assim. Tá me entendendo? Talvez tá lá, né, num trabalho mais tranquilo, às vezes tá até passeando mesmo, se divertindo, cuidando da própria família. E você pagou com a sua paz para os outros não terem um conflito e ficarem em paz. O quarto sinal de hipervigilância é quando você fica muito tensa em ambientes sociais. Então, tá no meio de muitas pessoas, aí pronto, domina aquele perfeccionismo mesmo, sabe? As coisas têm que estar... Não pode dar trabalho, não pode chamar atenção. Então, você tá no Salão do Reino, ou você tá no shopping, ou você tá numa festa, ou você tá numa recreação, ou você tá num lugar onde é esperado, sabe? Por exemplo, que as crianças gritem, que as crianças brinquem, que as crianças corram, mas você tá sempre de olho o tempo todo. A criança não pode gritar, não pode correr, não pode, porque ela não quer estressar os outros. Você não quer que a criança estresse os outros. Ou você, em ambientes sociais, você tem que comer do jeito certo, beber do jeito certo, falar do jeito certo, dançar do jeito certo. Você não se permite fazer nada que chame muita atenção ou que os outros possam falar de você, ou que depois que acabar essa festa, essa recreação, esse evento social, não pode dar margem para ninguém falar. Então você fica tão tensa, tão tensa, tão tensa, que você não consegue se divertir nesses ambientes. O quinto sinal de hipervigilância é pensar demais na reação dos outros antes de você tomar qualquer ação, qualquer decisão. Então, por exemplo, eu estou querendo comprar uma bolsa. Mas o que vão falar dessa bolsa? Nossa, eu já tenho um monte de bolsa. Vão falar, caramba, para que mais uma bolsa? Ou então, nossa, mas que bolsa cara. Ou então, nossa, mas a bolsa da outra é melhor. Sabe assim? Ou então, por exemplo, eu não tô muito afim de ir na determinada recreação. Mas, se eu não for, a pessoa vai ficar chateada. Aquela outra pessoa lá, ela já é muito sensível, já vive tendo depressão. Então, se eu não for e ela entrar em depressão, a culpa vai ser minha. Então, eu vou assim mesmo. Sabe assim? Sempre tomar decisões muito baseado no que os outros vão fazer, no que os outros vão falar, o que os outros vão achar.
O sexto sinal é dificuldade de relaxar perto de outras pessoas. E isso qualquer pessoa, qualquer, porque no sinal número 4 eu falei de ambientes sociais. Então, lugares onde você está com um monte de gente, algumas você tem mais afinidade, outras não. Mas quando você tem dificuldade de relaxar perto de qualquer pessoa, também é um sinal de alerta, mana. Então parece assim que você está sempre usando uma máscara perfeita para cada ambiente que você vai. Então, se você está em casa com o marido, com filhos, você também não consegue relaxar. Porque se fizer tal coisa, o marido fica bravo, o marido fica nervoso. Se fizer uma outra coisa, as crianças vão brigar e aí vai perturbar a paz do marido. Sabe assim? Ou quando você está no meio de familiares, né, próximos, também você fica sempre, o fulano é meio nervoso, então não vou falar isso. A outra fulana acha que eu sou metida, então não vou falar aquilo. Enfim, você não relaxa, de jeito nenhum você relaxa, porque você quer mostrar aquele comportamento perfeito, porque a sensação é de que estão sempre olhando para você, sempre te julgando, sabe assim? O último sinal que eu quero conversar com você hoje é o cansaço emocional constante. Mana, aí já vai ter alguns sintomas, algumas demonstrações físicas desse cansaço emocional. E isso é muito interessante, porque quando a gente fala de cansaço emocional, é uma coisa interna, é uma coisa que não dá muito para ver. Mas se você fica suspirando fundo toda hora, sabe? Isso é uma forma de você lidar com a sensação de vazio e de ansiedade. Então, todos esses sinais que eu falei antes, eles causam uma tensão na gente. E a tensão gera ansiedade, gera estresse. E aí a gente, quando tem uma mínima brechinha, a gente dá aquele suspiro fundo, sabe? Pra gente conseguir meio que se regular. Isso é um sinal de cansaço emocional constante. Um outro sinal é o desânimo. É quando te falta motivação para atividades do dia a dia. Não vê graça em passatempos, faz algumas coisas só por obrigação, inclusive a relação sexual. Quando te falta motivação, quando você faz as coisas, sabe? Tem que fazer, tá na hora. Limpar a casa, tarefas domésticas, até o passeio com as crianças, preparar uma reunião, estar na reunião, ir para o campo, enfim, qualquer coisa que antes você gostava e de repente você não vê a menor graça, também é um sinal de que você passou muito tempo nessa hipervigilância. E aí o seu emocional está cansado e vai cobrar. Outro sinal importante é a irritabilidade. Às vezes você não consegue se concentrar nas tarefas simples, coisa que você faz de olho fechado. Não tem paciência para as pessoas, esquece coisas que acabou de acontecer. Você sai de um ambiente, você sai da sala para ir para a cozinha, chega na cozinha, o que eu ia fazer? O que eu vim pegar aqui? E aí isso gera uma irritabilidade, porque você fala, caramba, coisas simples, coisas bestas e eu não estou conseguindo fazer. Se identificou, mana? Você se identificou com algum desses sinais? Comenta aqui, por favor, qual desses sinais te descreveu melhor? Você mais se identificou? Eu quero confirmar se o número 5 é mesmo o mais comum por aqui também. Mas, mana, independente de qual seja o seu sintoma, se você tiver pelo menos 4 desses sinais, talvez o seu corpo realmente aprendeu a viver em alerta por muito tempo. Só que a boa notícia é que a qualquer momento, em qualquer idade, e não importar quanto tempo você está nesse estado, você consegue, mana, baixar a guarda, desacelerar e encontrar o caminho para uma vida mais leve. Como eu falei, há uns 3 anos atrás eu tinha todos esses sintomas. Hoje já não tenho mais. E os que eu tenho, eu uso a meu favor. Mais pra frente a gente vai falar um pouquinho sobre essa transformação que é sim possível, tá bom?
Aqui no canal, mana, eu também compartilho outras reflexões que estão ajudando muitas mulheres a entender melhor a sua própria história emocional. Então se inscreve. E eu também gravei um curso para te ajudar a encontrar esse espaço de paz dentro de você. Assim você vai conseguir fazer escolhas que te deixam com a consciência mais tranquila com você mesma e, consequentemente, com Jeová. E tem uma aula gratuita para você poder assistir e conhecer esse curso. É só você clicar e assistir esse vídeo que está aqui na tela.